Olá, meu querido, você sabe o que é procrastinar? Eu quero trazer a história de alguém que, por tanto procrastinar, vieram situações, problemas, dificuldades terríveis dentro da sua casa, que talvez se ele tomasse uma decisão no tempo certo, essas consequências não viriam. Quer saber o que é? Fica conosco até o final desse vídeo. Olá, meus amados, sejam todos bem-vindos. Somos o podcast Pastor Júnior que vos fala. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite a oportunidade, se inscreva, ative o sininho de notificações e faça como sempre: curta, compartilhe e comente. Meus amados, direto ao ponto, eu quero falar sobre a procrastinação. Na verdade, sobre o perigo de procrastinarmos as decisões da nossa vida. Olha, poucos choros são tão intensos como o choro de um pai que perde um filho. Por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 18, verso 33, Davi ele chora pela morte do seu filho Absalão. E aquele choro, ele representa mais que a perda de um filho, mais que um luto, mas é o choro de alguém que sabe que poderia ter feito algo diferente, mas adiou demais as decisões. Davi, naquela oportunidade, grita: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera eu ter morrido em teu lugar. Por trás desse grito, como já falamos, há o coração de um pai que, naquele momento de dor, pôde refletir sobre decisões que deveria ter tomado, mas não as tomou. Havia culpa, havia remorso, havia o peso. Eu deveria ter feito algo, mas não fiz. Davi sabia que sua família estava aos pedaços, quebrada. Ele sabia que Absalão estava ferido, magoado, distorcido por dentro. Sabia do erro de Aminon, sabia da revolta de Absalão. Mas o que fez? Diante do pecado de Aminon, diante daquele desejo de revolta, aquela revolta de Absalão, ele não fez nada. Ele esperou, deixou o tempo passar e fingiu que o tempo curaria. Queridos, há uma grande diferença entre esperar o tempo certo para tomar uma decisão e deixar o tempo passar para que o tempo cure as coisas. Aí está o primeiro alerta que eu quero fazer nesse episódio. A procrastinação não resolve problemas. Ela alimenta os problemas. Nesse caso específico, se quando Davi tomou conhecimento do pecado de Aminon, ele tivesse repreendido, agido como pai, como rei, com certeza a família não tinha passado pela situação de um irmão matar o outro, por exemplo. Quantas vezes Deus já tocou no seu coração pedindo para você agir, mas você disse assim: deixa para depois. Situações como perdoe alguém, como peça perdão a alguém, como confessar um pecado, como mudar de rota, sair do lugar de opressão, dificuldade e ir para um ambiente de paz, salvar um relacionamento, dar o primeiro passo em relação a algumas coisas. E quantas vezes você disse assim: deixa para amanhã. Amanhã eu vou decidir. Foi o que Davi fez. Ele deixou para depois. E quando tentou resolver, aí já era tarde demais. O choro dele ecoa até hoje como um grande aviso para nós. Não adie o que você pode resolver hoje. Aquilo que pode ser resolvido hoje. Em que pese a palavra do Senhor está dizendo: há tempo determinado para todas as coisas,
Me parece que a gente não quer que o tempo de agir sobre determinadas coisas cheguem. A gente espera que o tempo resolva por nós. E isso não é esperar o tempo certo. Isso é procrastinar. Guarda essa frase: a procrastinação transforma pequenas correções em grandes tragédias. Ah, meu irmão, minha irmã, se você tivesse tomado aquela decisão lá atrás, não é assim que a gente pensa quando a gente passa pela tragédia, pela luta. Meu Deus, se eu tivesse feito isso. Meu Deus, se eu tivesse tomado essa decisão. Se eu tivesse falado isso. Se eu tivesse executado dessa forma. Olha, isso me parece que você já sabia o que deveria ser feito, mas resolveu procrastinar. E a procrastinação transforma pequenas correções em grandes tragédias. Você não precisa esperar um luto, uma catástrofe, uma perda, uma ruptura, tomar uma atitude. Deus te dá hoje a chance para você mudar o rumo da sua história antes que venha um colapso, antes que venha um problema muito sério. O tempo, irmãos, ele corre velozmente e ele não para esperar nós tomarmos uma decisão. E o amanhã, o amanhã não está garantido. O amanhã pode ser tarde demais. Lembre-se, o mesmo Davi que chorou por Absalão também escreveu: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Salmo 34, 18. Ou seja, mesmo que você tenha procrastinado até aqui, ainda há esperança, ainda há chance. Se ainda há vida, há tempo para recomeçar. Não espere o choro do remorso, do arrependimento. Não espere. Escolha o caminho da ação. Larga a procrastinação e vai para a ação. Faça aquela ligação que você deveria fazer. Dê aquele abraço. Perdoe. Volte para Deus. Restaure antes que a perda se torne irreversível. Fale. Saia. Tome a decisão que precisa ser tomada. Davi chorou, mas você não precisa repetir a mesma história de Davi. Você não precisa chorar o choro do arrependimento e do remorso, dizendo: eu deveria agir, mas eu não agi. Meus queridos, esse foi mais um episódio. E se essa mensagem falou com você, eu gostaria que você compartilhasse essa palavra com alguém que precisa agir agora, antes que seja tarde demais. E lembre-se, procrastinar pode me custar muito caro. Pode custar a você um preço altíssimo. Não arrisque o seu propósito com medo de decidir. Quem tem medo de decidir, toma atitudes procrastinatórias e joga o seu destino para o vento decidir por ele. O tempo não cura todas as coisas. Há decisões que você e eu precisamos tomar hoje. Se você gostou dessa mensagem, curta, compartilhe e comente. Somos podcast Pastor Júnior aqui quem vos fala. Não deixe que a procrastinação tome conta do seu coração. Você não precisa chorar o choro de Davi. Mas, se você está chorando por algo que já aconteceu, eu vim te dar uma boa notícia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Mesmo sabendo que a gente não pode reconstruir algumas histórias. Por exemplo,
Davi não poderia ressuscitar o seu filho Absalão. Já aconteceu. Chorou, já passou. Agora é tomar decisões para evitar que novas situações, novas catástrofes aconteçam na nossa vida. Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo vídeo.